Se uma pessoa é incapaz de deixar uma marca, será que ela existe? Ed passou 300 anos sem conseguir deixar suas memórias e suas lembranças em ninguém, até que ela conheceu o Henry. Então, se você quer saber mais sobre essa história, venha conhecer A Vida Invisível de Ed La Rue. Antes de começar essa resenha, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, curte o vídeo, compartilha com os amigos. E outra coisa também é, se vocês gostaram dessa minha blusa linda, ela é da It, eu vou deixar o arroba da marca e também o site com essa blusa linda. Na verdade, ela faz parte de um conjunto. Mas enfim, gente, vamos agora para o livro. A Vida Invisível de Ed La Rue era o livro mais aguardado por mim do segundo semestre. Eu via muitas críticas boas lá fora sobre essa história e eu tava louca para conhecer tanto esse livro quanto a escrita da autora, que também é super famosa. E aí, gente, eu fui, né? O livro chegou aqui em casa, eu comprei na pré-venda e eu comecei a ler e eu vim contar um pouquinho da minha experiência e do que eu achei com esse livro. Porque depois que eu fui pesquisar, eu vi que ou a galera amava o livro ou a galera odiava o livro. E o que vocês acham que aconteceu comigo? Será que eu amei ou eu odiei esse livro? Então vamos lá. Em A Vida Invisível de Ed La Rue, a gente vai conhecer a história de Adeline La Rue, mais conhecida como Ed. E o livro, ele intercala passado e presente. Então o livro começa em 2014 com a Ed em Nova York e ele volta no passado para mostrar a infância da Ed e a Ed crescendo na França. E, gente, o importante de eu dizer aqui é que ele é uma fantasia. A Adeline nasceu e foi criada numa cidade do interior da França chamada Villon-sur-Sorte. Pardon, ma français, que j'ai oublié tout. Então a Adeline, ela nasceu ali no final do século XVII. Então o livro ele vai se passar um pouquinho no final dos, 1690 e pouco, enquanto ela estava ainda criança, adolescente. E aí, um marco importante na vida dela foi quando ela tinha 23 anos. A Ed, desde pequenininha, ela era muito ligada a querer conhecer outras culturas, muito ligada à arte, então ela gostava muito de desenhar. O pai dela, ele era... Ai, como que é o nome? Aquelas pessoas que fazem desenho na madeira, sabe? Enfim, vou ver o nome e vou colocar aqui. E quando a Ed, ela era pequenininha, o pai dela levava ela para Paris, quando ele ia lá fazer compras, enfim. Ele levava ela para Paris e ela adorava conhecer, né, outra cidade, sair daquela vila tão pequenininha no interior da França. O que ela tinha certeza na vida dela é que ela não queria casar, ela queria ser livre, conhecer outras culturas, sabe, não ser presa a ninguém. Os pais dela eram muito católicos, né, iam para a igreja todo domingo, rezavam para Deus, e ela tinha uma vizinha mais velha, uma senhora, que teve um papel muito importante na vida da Ed, porque essa senhora, ela acreditava nos deuses antigos. Então ela não acreditava em um único deus, ela acreditava em vários deuses. E ela falava sempre pra Ed: não importa o que aconteça na sua vida, por mais desesperada que você esteja, nunca faça preces aos deuses depois do anoitecer. E ela também tinha uma vizinha que era amiga dela de infância, que a amiga dela foi crescendo, a amiga dela virou mãe, a amiga dela casou, virou mãe, e ela viu, né, a amiga dela, tipo, casada, mãe, sei lá, de 2 crianças, 3 crianças, e meio assim, cansada, né, um pouco acabada por conta disso, né, de cuidar das crianças o tempo inteiro. E a Ed, ela sabia que ela não queria isso pra ela. E aí, estamos em 1714, quando a Ed tem 23 anos, e ela acha que ela já tá velha demais pra se casar, né? Porque naquela época, 23 anos, você já virou titia. E ela fica super feliz com isso. Até que, na vila, tem um cara que ele tem 3 filhas e ele perdeu a mulher. E por conta disso, né, como ele não poderia cuidar das filhas, né? Afinal, precisa de uma mulher para cuidar das filhas. Os pais da Ed falaram que a Ed deveria casar com esse cara pra cuidar das filhas que não eram nem dela, mas ela deveria fazer isso pela vila, né? E pelo cara, porque afinal, né, gente, tadinho. E a Ed, ela fica inconsolável, ela não sabe o que fazer,
E aí, algumas semanas antes do casamento, ela começa a ir no rio, perto da casa dela, e colocar tudo que ela tem de oferenda pros deuses, pra alguém que escute ela, pra ela conseguir não casar com esse cara. E ela oferece, e todo dia ela vai lá, ela dá tudo que ela tem, só que ninguém, né, nenhum deus acode ela, e tá chegando perto do casamento, e nada, ninguém ouviu as preces dela. Chega no dia do casamento, ela já tá pronta, vestida de noiva, indo pra igreja, e ela fala assim pros pais: eu esqueci o presente do meu marido, eu vou buscar em casa e eu já volto rapidinho. E aí com isso, né, ela volta, né, vai até a casa e ela foge pela janela, ela sai correndo em direção ao rio, em direção ao bosque, desesperada, porque ela não quer aquele futuro pra ela. E aí com isso, ela tá correndo no meio da floresta e ela ouve, né, as pessoas gritando Ed, Ed atrás dela, e ela fica desesperada e ela começa a rezar, rezar, rezar para que algum deus a ouça. Só que ela não percebe que enquanto ela tá correndo no meio da floresta, está anoitecendo. E o deus que atende a prece dela é o deus do anoitecer. Então ele é como se fosse a escuridão, mas ele aparece para ela na forma de uma pessoa, inclusive na forma de um homem que ela desenhava muito nos cadernos dela. Então era um homem que ela nunca tinha visto, mas ela imaginava esse homem. E essa escuridão, ele aparece, né? Ele aparece na forma física desse homem que ela desenhava. E ele pergunta o que ela quer. Primeiro ela não consegue falar direito o que ela quer, ela só fala, eu não quero ser presa a ninguém, eu não quero isso. Ele fala, mas eu não quero saber o que você não quer, eu quero saber o que você quer. E ela fala que ela quer ser livre, que ela quer mais tempo. E ele fala, beleza, mas quanto tempo? Ela fala, indeterminado, quero muito tempo. E aí eles fazem um acordo de que ele vai dar o tempo para ela ser livre durante o tempo que ela quiser. E quando ela não tiver mais a fim de viver, ela dá a alma dela para ele. E eles selam o acordo. Só que o que acontece é que, né, essa escuridão que se chama Luke, vulgo Lúcifer, gente, eu me remeti imediatamente ao Lúcifer da série também, porque ele tem algumas coisas, né, que vocês vão lendo ao longo do livro e vocês ficam pensando, será que ele é, né, todo mal? Enfim. E aí ela faz acordo com o Luke e, obviamente, o Luke ele distorce um pouco as palavras dela e ela sim vira imortal, tanto que a gente vai acompanhar 300 anos da história dela, a gente vai ver ela 300 anos depois lá em Nova York. E só que ele faz uma coisa que, pra ela ser livre, as pessoas precisam esquecer dela. Então, ninguém mais vai se lembrar dela. Ela vai lá na casa dos pais e os pais não sabem quem ela é. Ela vai lá na casa da vizinha da Estelle e a Estelle não sabe quem ela é. Ela vai na casa da melhor amiga dela e a melhor amiga dela não sabe quem ela é. Então ela não entende muito bem, mas ela vê que as pessoas se esqueceram dela. Só que é muito mais do que as pessoas se esqueceram dela. Então você conhece a Ed, ela vai lá, se apresenta pra você, mas se você perder ela de vista, sabe? Se ela sair do seu campo de visão, você esquece dela. Então, pensa só, você sempre ser esquecida. Então você conhece alguém, você vai no banheiro, quando você volta a pessoa já não te conhece mais. Isso com todo mundo, gente. É muito brabo. Então, a primeira coisa que ela faz, né, já que ninguém se lembra dela na vila, ela vai pra Paris. Afinal, ela queria conhecer o mundo, ela sempre quis, né, conhecer outras culturas, outras histórias. Então, o primeiro ponto ela vai pra Paris, que é uma cidade que ela já conhecia com o pai. E chegando em Paris, ela tem apenas algumas moedas de ouro. E, gente, além disso, ela é uma mulher, 1714, sozinha em Paris. Vocês acham que é fácil? Não, gente, não é fácil. Ninguém quer... ela entra nos hotéis e ninguém quer dar um quarto pra ela. Porque acham, né, que como ela é uma mulher sozinha, ela é uma puta. Ou seja, gente, tadinha. A Ed, ela sofre pra caramba. Ela sofre muito, gente. Porque ser mulher já é difícil agora em 2021, gente. Imagina em 1714 com todo mundo te esquecendo. É brabo. E aí ela vai pra Paris, ela fica desesperada, porque ninguém se lembra dela, ela vai lá, paga um quarto de hotel. E aí, gente, tadinha, não deu nem uma noite, a mulher bate lá na porta dela, tipo, fala, cara, quem é você? E aí ela meio que já tinha acabado com o dinheiro todo dela, e ela vai aprendendo ali a sobreviver na vida, né? Então ela vai aprendendo a roubar as coisas, porque ela não consegue trabalhar, né? Ela não consegue ter uma vida normal, igual a gente, né? A gente trabalha, a gente tem encontros, né? E ela não consegue ter nada disso, porque as pessoas se esquecem dela. Então, é muito difícil.
E além das pessoas se esquecerem dela, a Ed ela também não consegue contar a sua história. Então ela não consegue falar o seu nome e nem escrever o seu nome de nenhuma maneira. E ela também não consegue contar a sua história. E quando ela consegue contar uma parte, logo a pessoa esquece. Como se a pessoa tivesse, sabe quando você tá falando uma coisa e aí a pessoa tá, sabe, no mundo da lua, não prestando atenção em nada do que você tá falando? É exatamente o que acontece quando a Ed tenta contar a história dela. Então, ela sabe que ela não consegue falar o nome dela, ela sabe que ela não consegue contar a história dela, mas ao longo desses 300 anos, ela descobriu que. Mas ela consegue dar uma ideia, dar uma inspiração para outra pessoa deixar no mundo uma memória dela. E aí o livro, né, alterna entre passado e presente. E aí ele começa com ela em Nova York, conhecendo o Toby, na verdade, ela já conhece o Toby, mas toda noite ele se esquece dela, então eles passam a noite juntos e no dia seguinte ela vai lá onde ele toca, ele é um aspirante a músico e todo dia ele vai lá, todo dia ela vai lá encontrar com ele como se fosse a primeira vez. Só que pensa, gente, é muito difícil, né? E é muito dolorido a gente ver a angústia dela, né? De querer com que ele se lembre e ele não consegue lembrar. Então toda noite ela vai lá pra casa dele, eles ficam e ela dá algumas ideias pra ele compor a música. E ela dá algumas ideias pra música que ele tá compondo, mas ele sempre se esquece. E um belo dia, a Ed está passeando por Nova York quando ela encontra uma livraria, meio que um sebo, e ela vai até essa livraria, ela entra na livraria e ela rouba um livro. Só que a pessoa que tá lá vigiando, né, a livraria, a pessoa que trabalha na livraria, que é o Henry, ele vê a Ed roubando e ele vai atrás dela. E a Ed sai correndo, né, abre a porta e sai correndo. E ela acha que o Henry vai esquecer, porque como ela passou da porta, ela já saiu do campo de visão do Henry, geralmente as pessoas já esqueceram dela. Então as pessoas esquecem o que elas estavam indo fazer. Só que o Henry vai atrás dela e fala assim, cara, você roubou um livro, tipo, na maior cara de pau. E aí ela fala, foi sem querer. E aí ele vê o livro que ela pegou, é um livro, tipo, em grego. Ele fala, tá bom, pode ficar. Aí nisso, passa o dia. No dia seguinte, a Ed chega lá na livraria, na maior cara de pau, né? Porque afinal as pessoas não se lembram dela, com o livro que ela roubou. E ela fala assim pra ele, pega um outro livro e fala, olha, eu quero trocar esse livro aqui, porque eu ganhei de presente, enfim, né? Tá em grego. E aí ele olha pra cara dela e fala, é sério isso? Aí ela, é, claro. Ele, cara, você veio aqui ontem e você roubou o livro e agora você quer trocar? E ela fica, tipo, alucinada, porque ela passou 300 anos querendo que alguém se lembrasse dela e ela simplesmente encontrou alguém que se lembra dela. E aí ela pergunta, você se lembra de mim? E aí ele fala as 5 palavras que vão mudar a vida dela, que é, eu me lembro de você. E a partir daí, ela fica encucada, né, gente? Mas tem uma observação. A Ed, quando ela faz o acordo com o Luke, ela vira imortal, mas ela ainda sofre. Então, quando ela passa fome, ela sente a fome, ela não vai morrer daquilo. Mas ela sente as dores como se fosse, né, uma pessoa normal. Então, se ela se queimar, ela vai sentir a queimação toda. Logo depois a pele dela vai voltar a ser o que era quando ela tinha 23 anos, então ela não vai envelhecer nem nada, mas ela sente as dores normalmente. Então, mais uma coisa, né? Mais um pontinho aí para o Luke, 2-0. Né? E é início que ela conhece o Henry. O Henry, ele é uma pessoa muito solitária. Então, o livro vai trazer muito dessa parte dele, da solidão. Ele tem depressão, com muitas dúvidas na vida, mas não só dúvidas, sabe? Ele é uma pessoa que ele é muito solitário. Ele sempre quis ser aceito pela família dele, pelos amigos dele, só que ele nunca se acha o suficiente. E ele tem depressão, então a gente vai ver uma parte muito melancólica no protagonista, né, no Henry. E a gente também vai ver, e a gente tem representatividade, porque tanto o Henry quanto a Ed, eles são bissexuais. E aqui não explica nem nada, simplesmente ela já ficou com mulheres, ele já ficou com homens, e é isso. Eles são porque são, sem rotular nada, sabe? O Henry até fala assim, eu primeiro me interesso pela pessoa e depois pelo gênero. Então o gênero é irrelevante pra eles nesse caso. Inclusive, em Nova York, a Ed, ela já ficou com uma outra menina que é a Sam, que eu queria muito saber mais sobre a história delas, porque é muito lindo, gente. Óbvio, né? A Sam sempre esquece da Ed,
mas sempre que a Sam olha pra Ed, ela fala a mesma coisa. E é tão bonito, porque é tão sincero, sabe? E a Sam, ela trabalha com artes plásticas e ela já fez uma pintura, né? Uma pintura da escuridão com 7 estrelinhas. E a Ed, ela tem 7 sardas no rosto. Então sempre que alguém, né, alguma das pessoas que a Ed conheceu ao longo da história tentou desenhar alguma coisa sobre ela ou escrever alguma coisa sobre ela, sempre tinha essas 7 estrelinhas, que é pra representar a Ed. E as pessoas às vezes nem se ligavam muito, né? Porque não se lembravam. Mas estava lá as 7 estrelinhas representando a Ed. Então, voltando aqui pro Henry, né? A gente também vai ver muito da angústia dele. Ele fez faculdade em teologia, mas ele trabalha na livraria e ele não sabe o que ele quer fazer pra vida dele. E ele acha, né? E ele vê as pessoas, porque ele tem 20, ele tem tipo 30 anos. E ele vê os amigos dele, né, encaminhados, trabalhando, gostando do que fazem, e ele tá lá naquele limbo, perdido e sentindo a pressão, tanto dos pais, né, os irmãos são bem-sucedidos profissionalmente, e ele sente que ele é a ovelha negra da família, sabe? Então, é muito difícil. E eu conectei muito pelo fato de que ele fala assim, ai, mas se eu escolher uma coisa, eu vou ter que deixar de fazer várias outras coisas, sabe? E é muito isso, né? Porque às vezes a gente escolhe um caminho como se só tivesse esse e a gente deixa de fazer várias outras coisas. Claro, né? Que não precisa ser assim, não precisa ser só um. Obviamente, quando a gente dedica tempo pra uma coisa, a gente tá abrindo mão de outras. Então ele tem toda essa questão dessa angústia. O Henry, ele vem pra trazer uma profundidade mesmo, uma melancolia. E eu achei muito bonito, sabe? A maneira com que eles se relacionaram. Só que a Ed, ela tá encucada, ela quer saber por que o Henry se lembra dela. E ao mesmo tempo, ela fica com medo do Luke descobrir que ela encontrou uma brecha no sistema. Porque sempre que ela conseguia deixar a marca dela em alguém através da arte, né? Então ela dava uma inspiração pra pessoa, e como não era ela que fazia a arte, né? Era a arte continuava no mundo. Então ela descobriu essa brecha, ela ficou super feliz. Só que quando ela encontra o Henry, ela fica super desesperada, porque, né, ela acha que o Luke pode descobrir, pode fazer alguma coisa com ele. E outra coisa muito importante aqui é que todo dia do aniversário deles, né, então da data que foi selado o acordo entre a Ed e o Luke, praticamente todo ano o Luke vai visitar a Ed. E uma coisa que é muito importante é que o Luke e a Ed basicamente eles são os confidentes um do outro, porque o Luke é a única pessoa que se lembra da Ed até conhecer o Henry. E também ninguém fala com o Luke, né? Tipo, gente, ele é escuridão, ninguém, né? Ele não tem amigos e família e nem nada. Então, eles têm essa solidão em comum, sabe? Entre os dois. Então, todo aniversário do acordo deles, ela anseia por encontrar com o Luke. Afinal, durante esses 300 anos em que ela viveu, ele foi a única pessoa que se lembra, né? Ele foi a única pessoa que se lembra dela, que tava com ela durante todos esses anos, por mais creepy que isso possa parecer. Mas, enfim. Então a Ed, ela fica com medo, né, do Luke descobrir o que tá acontecendo com o Henry, e ela também vê que o Henry fica falando algumas meias verdades, então, enfim, ela quer descobrir o que vai acontecer, e aí pra isso você precisa ler o livro. Outra coisa também, gente, sobre o livro que eu gostei, é que fala muito sobre como que nós somos plurais. Então a gente nunca tem um sentimento só, a gente nunca só tá bravo, a gente nunca só tá triste. E o que é uma coisa que a gente fala muito, né, estuda muito no teatro. Quando a gente vai fazer um papel, né, de um personagem, né, a gente tem a emoção principal, então às vezes ele tá, sei lá, tá triste. Só que às vezes ele tá triste, mas ele tem outros sentimentos juntos. Então ele às vezes tá triste, mas tá com raiva por trás, sabe? E, enfim, tá com triste, mas tá com medo por trás. Então nunca é só um sentimento, nós somos seres múltiplos. Isso foi abordado no livro, eu gostei muito. E outra coisa que eu também gostei muito de ter sido abordado no livro, né, que eu amei, na verdade, foi essa característica da Ed, dela ser muito ligada às artes. Então a Ed é muito ligada às artes plásticas, as artes da literatura, a comida também, né, que ela é muito fã de comida, e comida não no sentido de você comer qualquer coisa para você se alimentar, mas no sentido de você realmente comer comidas gostosas. E ela fala que existe uma grande diferença entre nutrição
E até foi um quote que eu marquei. Aí, quando ela conhece o Henry, pela primeira vez na vida dela, ela começa a fazer planos. Então, ela marca um encontro, né? E o encontro é uma coisa que é planejada com antecedência. E ela nunca pôde fazer isso porque as pessoas se esqueciam dela. Então, pela primeira vez, ela vai encontrar com a pessoa, né? Ela vai marcar um date. Gente, ela vai marcar um date depois de 300 anos. Pensa só que alegria. E ela vai, né? E ela vai conhecer, e ela vai mostrar pro Henry alguns lugares que ela conhece. E ao mesmo tempo ele também vai mostrar alguns lugares que ela, mesmo com 300 anos, ainda não conhece. O que é incrível. E ela fala muito sobre isso, sabe? Sobre, mesmo quando ela tava lá, muito triste, assim, sabe? Depressiva, porque ninguém lembrava dela. Ela via alguma coisa e ela falava, é por isso que eu quero continuar vivendo. Então, ela viu um elefante pela primeira vez e ela falou pro Luke, eu não tô preparada para te dar minha alma ainda, porque tem muita coisa para eu conhecer. E mesmo depois de 300 anos, ela ainda vê, né, como que a vida é bonita, como ainda existem muitas coisas bonitas no mundo para se ver e para se conhecer. Então essa parte é muito incrível. Então essa parte artística da Ed, ela simplesmente me encantou. Eu acho que o livro ele tem uma escrita poética. Eu vi muita gente comentando, né, algumas pessoas comentando negativamente que, ai, esse livro é demorado para se ler porque tem capítulo que narra a Ed indo comprar um pão ou ela indo, sei lá, dar uma volta no parque. Pra que isso, sabe? E aí, gente, eu paro para falar para vocês uma notícia que um professor de teatro falava assim para mim. A gente está muito acostumado, né, com os filmes americanos, então com coisas acontecendo o tempo inteiro. Então, às vezes, quando a gente vê um filme de um outro país, ou quando a gente lê, né, um livro que tem uma escrita mais demorada, mais rotineira, a gente tende a achar, ai, chato, não precisava estar aí. Mas coloca uma câmera, gente, e acompanha 24 horas da sua vida. Você vai ver que sua vida não é assim, gente, divertida. Nossa vida, no grosso ali, né? A maior parte da nossa vida é rotina. Então a gente acorda, toma banho, escova o dente, vai tomar café da manhã, trabalha, estuda, vai pra academia, volta, né? Existem alguns dias que a gente faz, né, algo diferente, né, que a gente se diverte, alguma coisa assim, mas a maior parte é rotina. E vários capítulos dela fazendo essas coisas básicas. Então ela vai na loja comprar uma roupa, sabe? Coisas que a gente faz, que às vezes parece que a gente quer botar aquele controle do clique e adiantar pra parte legal. Mas acho que a gente tem que saber aproveitar, né? Tanto essa nossa rotina, que, né, é comum, às vezes é bem parecida os dias, e a gente adicionar algumas coisinhas novas. Gente, a maior parte do dia, sério, pensem nisso. Se vocês fossem botar uma câmera com você 24 horas, você acha que seria um filme assim, tipo da Marvel, um filme cheio de ação, várias coisas acontecendo? Nossa, eu conheci um fulano, eu viajei, nanana. Calma. Eu acho que essa escrita, né, é um pouco mais detalhada e também um pouco mais poética, talvez não funcione pra todo mundo. Mas é um livro que eu amei, tá? Eu vou falar que eu não dei 5 estrelas, eu dei 4,5, porque eu senti falta de algumas coisinhas. Então, primeira coisa eu senti falta no aprofundamento das relações, tanto dela com o Henry, quanto dela com o Luke. Então eu queria saber mais, eu acho que podia ter sido mais profundo, podia ter mais coisas abordadas ali na relação entre os dois, né, entre os três, enfim. E outra parte também que me fez tirar esse meio ponto foi porque, gente, a Ed, ela se dizia uma pessoa que queria conhecer outras culturas, que queria conhecer o mundo, e durante 300 anos ela só conheceu Europa e Estados Unidos. Gente, ela não deu um pulinho aqui na América Latina, não foi lá na África, na Índia, sabe? E aí eu penso, minha avó tem 87 anos e ela já conheceu 26 dos 27 estados do Brasil. Ela já viajou para uns 20 países. E ela não tem nem 100 anos, gente. A Ed teve 300 anos. Então isso foi uma coisa que me incomodou, que eu senti falta na leitura. E um outro detalhe que eu fiquei meio assim foi no final, que aí eu não posso falar pra não dar spoiler, mas uma coisa acontece e eu fiquei meio que pensando, será? Será? Enfim. Mas é isso, gente. Eu dei 4,5 estrelas pra esse livro.
Mas não quer dizer que um livro com menos de 5 estrelas não seja favorito, assim como um livro de 5 estrelas seja favorito. Então, tem livros que eu dei 5 estrelas que não foram favoritados, e tem livros que eu dei 4,5 que foram favoritados, como Amor de Redenção. No caso, Ed La Rue foi um dos meus livros favoritos do ano também. Eu amei esse livro, apesar desses detalhes que eu falei pra vocês no final. Mas, sem dúvida, Ed é uma história inesquecível, é uma história memorável e é uma história que nos fala muito sobre a finitude da vida, sobre o que é ser humano e sobre as marcas e as memórias que a gente quer deixar pra trás quando a gente já não estiver mais aqui. Enfim, gente. Então é isso, gente. Se vocês gostaram dessa resenha, não esqueçam de curtir o vídeo pra me incentivar a fazer cada vez mais vídeos desse estilo aqui no canal. Comentem também se vocês querem ler ou se vocês já leram, o que vocês acharam. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar os sininhos para receber sempre que tiver um vídeo novo. Beijos, obrigada e até o próximo vídeo.